Maravilha, pessoal? Então vamos resolver os exercícios agora sobre os processos de separação de misturas, porque dessa maneira a gente guarda todos os processos e aí a gente não precisa mais ficar preocupado, né, em ficar decorando, guardando tudo aquilo. Os exercícios vão ajudar a gente a assimilar e entender melhor esses processos. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui na página 39, tá? Então se vocês não tiverem com a apostila, pausem o vídeo, coloquem na página 39 para a gente ir acompanhando e vocês irem respondendo juntos comigo, tá joia? É importante que vocês deixem a apostila completinha aí. Beleza. O exercício 1, na página 39, fala o seguinte: o que você faria para separar areia, ferro e serragem? Então areia, ferro, pode ser ferro em pedaços, e serragem, que é o pó de serra. Bom, a primeira coisa, eu acho que a gente já faria, era remover o ferro. Fazendo o quê? Separação magnética, utilizando um ímã. Quando eu colocar um ímã em cima dessa mistura, a areia e a serragem não serão atraídos, mas o ferro vai ser atraído. Então já remove o ferro. Mas ainda fica faltando areia e serragem. Como que a gente separa isso? Fazendo flotação. A areia é muito pesada, a serragem é muito leve. Quando eu adiciono água, a água não dissolve nenhum dos dois. Mas a água tem uma densidade intermediária. Então a água fica entre a areia e a serragem. A areia afunda na água e a serragem boia na água. Então a água separa os dois por diferença de densidade. Então, faria separação magnética para a retirada do ferro e depois flotação, adicionava água e separava a areia da serragem pela diferença de densidade, tá bom? Esses dois processos a gente discutiu no vídeo anterior, tá joia? Beleza? Exercício 2. Indique 3 aparelhos usados na destilação simples. Aí vocês podem consultar a apresentação, mas eu já coloquei aqui, ó. Tem várias coisas que a gente pode identificar, mas os principais que eu destaquei foi o balão de destilação, que é onde acontece a fervura da mistura, o condensador, que é onde os vapores vão condensar e voltar a ser líquido, e um frasco coletor. Aqui eu coloquei um Erlenmeyer, mas poderia ser um Becker ou qualquer outra vasilha que só coletasse a água que vai pingando ali. Mas ainda tem termômetro, tem o suporte universal para segurar aqui, tem uma manta térmica que distribui melhor energia, tem a fonte de energia, que é o bico de gás ou bico de Bunsen. Então tem outras coisas, mas os principais são o balão de destilação, o condensador e o frasco coletor ali no final, porque senão a água vai espalhar toda ali na mesa e não adianta nada. Beleza? Isso vocês têm tanto na apostila quanto no vídeo anterior, tá joia? Vocês podem consultar lá. Maravilha. Exercício 3. Indique 4 substâncias derivadas do petróleo na destilação fracionada. Então você consulta a apostila ou o vídeo anterior, vocês vão encontrar várias. Aqui eu coloquei algumas. Vocês têm até uma figura diferente. Mas tem gás de cozinha, solventes, combustíveis para veículos como gasolina, querosene, óleo diesel, lubrificantes, asfalto, parafina. É um monte de coisa. Ele pediu 4, mas tem muito mais do que isso. Inclusive tem mais do que esses que eu citei, tá? Então é só para vocês consultarem a figura mesmo da apostila e selecionar 4 ali para responder esse exercício, tá? Aqui eu coloquei bem mais do que 4. Próximo exercício. Exercício 4. Para separar sal de cozinha de água, o que você faria? Depende. Esse exercício está aí para você não responder correndo. Calma. Respira e vamos analisar as possibilidades. Se o objetivo for o sal de cozinha, eu não quero a água, eu quero só o sal. O que você faz? Evapora a água, pelo amor de Deus. É só esquentar, evaporar a água e aí no sistema fica o sal. Então, evaporação. Mas, se o objetivo for tanto sal quanto a água, eu quero a água pura no final, aí eu não posso simplesmente evaporá-la. Eu vou ter que evaporar e dar um jeito dela condensar. Ou seja, eu vou fazer uma destilação simples. Na destilação simples, eu evaporo a água, começa igual a evaporação. Mas aí o vapor da água entra no condensador e ele resfria, condensa e eu coleto a água pura lá no final, que é chamada de água destilada, tudo bem? Então depende do objetivo. Se o objetivo for o sal apenas, eu faço só a evaporação da água. Se o objetivo for a água pura também, aí eu faço destilação simples, tá bom? Maravilha. Exercício 5. Observe o esquema de um processo de separação de 3 componentes de uma mistura heterogênea, em que teremos óleo de soja, óleo de cozinha,
e sal totalmente dissolvido na água. Então eu tenho as três substâncias. Cadê, professor? Tem o óleo, o sal e a água. Quem que está totalmente dissolvido na água? O sal. A gente sabe que o óleo não mistura com água. Estudando o esquema abaixo, quais processos de separação de misturas são representados pelos números 1 e 2? Então, ó, eu tenho óleo em cima e água com sal dissolvido. Aí eu fiz um processo 1, obtive o óleo, separei o óleo da água com sal. Qual o processo que eu separo dois líquidos que não se misturam? Como o óleo não mistura com água, eu vou usar um processo que é chamado de funil de bromo, funil de decantação ou simplesmente decantação. É uma aparelhagem, é uma vidraria que eu coloco os dois líquidos dentro de um funil com formato arredondado na parte de cima e na parte de baixo dele tem um tubinho fininho com uma mangueira. Eu espero o sistema estabilizar, o óleo separar da água, abro a torneirinha, escorre o líquido de baixo. Quando chegar no líquido de cima, eu fecho a torneirinha. Então separei um do outro. E a água com sal? Qual é o processo? Bom, acabamos de ver. Se o objetivo for apenas o sal, evaporação. Se o objetivo for a água e o sal, destilação simples. Mas aí o esquema falou que ele obteve a água e o sal. Obteve os dois. Então ele fez destilação simples. Por isso que o primeiro processo, separação de óleo da água, líquidos não miscíveis, que é funil de decantação. E o segundo processo é a separação da água do sal, mas com o objetivo de ter a água e o sal no final. Por isso que eu coloquei destilação simples. Se tivesse só o sal, pessoal, não tivesse água, aí aqui seria evaporação. Tudo bem? Maravilha, hein? Tranquilo, hein? Vamos aí para o próximo. Exercício 6. Uma mistura constituída de água, limalha de ferro é o pó de ferro, álcool e areia foi submetida a 3 processos de separação conforme o fluxograma. Identifique os processos 1, 2 e 3. Então, processo 1, processo 2, processo 3, quero saber quais foram. Eles estão aqui, ó, no fluxograma. Esse fluxograma é como se fosse um esquema de caixinhas, setinhas para a gente seguir, ter um sentido lógico para o método que eu estou utilizando. E complete as caixas do fluxograma com os resultados desse processo. Então, ó, eu começo com água, limalha de ferro, álcool e areia. Eu poderia fazer separação magnética aqui, mas a limalha de ferro vai estar misturada com tudo, vai estar lá dentro da água. Então pode ser que o ímã não tenha uma influência tão grande em cima dele. Então primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho água e álcool, que são líquidos. Eu não tenho limalha de ferro, que é pó de ferro, e areia, que são sólidos. Então eu vou separar os sólidos dos líquidos. Por isso que o primeiro processo que eu vou fazer é filtração. Porque aí na filtração eu separo o ferro da areia, o ferro com areia, da água com álcool. Então eu vou ter de um lado areia e ferro, vai ficar no filtro, e água e álcool vai ficar no recipiente que está depois do filtro. Maravilha. Então processo 1, filtração. Vamos analisar o processo 2 aqui, ó. Eu não tenho areia e ferro aqui? Sim. Como que eu posso separar areia e ferro? Bom, agora como só tem dois sólidos, aí sim eu posso fazer separação magnética. Então, no 2 eu vou fazer separação magnética. Vou colocar um ímã em cima da areia e do ferro e o ímã vai atrair o ferro. Aí eu separo da areia. Aí eu vou ter a areia separada do ferro. Só que tem o outro lado lá, ó. Tem água com álcool. São dois líquidos e são dois líquidos que se misturam. Como que eu separo dois líquidos que se misturam, miscíveis? Não é funil de bromo. Funil de bromo, funil de decantação, é quando eu tenho dois líquidos que não se misturam, como água e óleo. Mas aqui eu tenho dois líquidos que se misturam, como água e álcool. E aí eu faço destilação. Mas qual destilação? Destilação fracionada. Porque a destilação simples não dá conta de separar dois líquidos que se misturam. Ela separa um líquido de um sólido que se mistura, que se dissolve. Mas dois líquidos que se misturam tem que ser aquela destilação fracionada, que tem aquela coluna de fracionamento que separa os dois líquidos por diferença de temperatura de ebulição. Então o processo 3, destilação fracionada, aí eu consigo separar de maneira efetiva a água do álcool. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Bom, nós fizemos todos os exercícios relacionados a esse assunto. O que eu quero que vocês façam agora é, terminou essa aula, terminou de preencher os exercícios, vão lá no plural e procurem agora a nova tarefa sobre essa aula. Então já coloquei lá no plural um exercício, uma tarefa sobre esse assunto.
e eu gostaria que vocês tentassem responder por lá, tá bom? Não deixem de fazer, porque como é tarefa eu vou dar um prazo. Então tem um prazo de uma semana aí para resolver, tá bom? Então não deixem acumular, não vão acabar esquecendo e não vai resolver esse exercício, vai perder ponto na tarefa. Tudo bem? Maravilha, gente? Muito obrigado. Até a próxima aula.